Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na vida fascinante de São Francisco de Assis, um dos santos mais venerados e admirados da história cristã. Prepare-se para descobrir a trajetória de um homem que, saindo de uma vida de luxo e extravagância, encontrou sua verdadeira vocação no serviço aos pobres e na busca pela simplicidade. Vamos explorar como São Francisco transformou sua vida através da fé e da compaixão, e como seu legado de humildade e amor continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Fique conosco para conhecer a história de um santo que fez da sua vida uma verdadeira missão de paz e devoção. São Francisco de Assis nasceu entre os anos de 1181 e 1182, na cidade de Assis, na região da Umbria, na Itália, uma pequena cidade medieval conhecida por sua arquitetura e beleza natural, que proporciona um ambiente inspirador. Francisco era filho de Pietro di Bernardone, um próspero comerciante de tecidos, e Pica de Bourlemont, uma nobre de origem francesa, e tinha um irmão mais novo, Ângelo di Pietro di Bernardone. São Francisco de Assis nasceu com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone, mas ficou mais conhecido como Francesco, nome dado a ele por seu pai, que quer dizer Francisco, em italiano, em homenagem à sua apreciação pela França. Francisco teve uma infância confortável e recebeu uma boa educação, típica das famílias abastadas da época. Sua família, apesar de rica, estava inserida em um contexto social que valorizava a tradição e a dignidade, algo que influenciou as primeiras décadas da vida de Francisco. Na juventude, Francisco desfrutava de uma vida social intensa e extravagante. Ele era conhecido por seu estilo de vida cheio de excessos e por aproveitar as festas. Vestia-se com roupas luxuosas e levava uma vida desregrada, aproveitando a riqueza da família. Essa fase da vida de Francisco foi marcada pelo culto ao prazer e desprezo pelas normas e valores religiosos que mais tarde ele mesmo viria a criticar. Em 1202, Francisco se alistou como soldado em um conflito entre Assis e Perugia. No entanto, foi capturado e passou cerca de um ano na prisão. Essa experiência de estar longe de sua vida confortável e o tempo na prisão começou a mudar sua visão de mundo. Após ser libertado, Francisco voltou para casa, mas a experiência da guerra e o tempo na prisão o afetaram profundamente. Durante esse período, ele também sofreu com uma grave doença febril, possivelmente malária, que lhe causou grande sofrimento. Essa experiência o levou a refletir profundamente sobre sua vida e suas escolhas. Durante sua recuperação, Francisco começou a se distanciar das festas e da vida que antes apreciava. Ele se retirou para meditar em uma caverna com um amigo, compartilhando suas preocupações sobre uma vocação religiosa e o desejo de buscar a sabedoria divina. Aos poucos, abandonou o luxo e a vida mundana, adotando um estilo de vida que refletia seus novos valores cristãos de simplicidade e humildade. Um momento decisivo na transformação de Francisco ocorreu quando ele encontrou um leproso durante uma de suas caminhadas pelos campos. A repulsa inicial que sentia pelos leprosos desapareceu, e ele desceu de seu cavalo para cobrir o homem com seu próprio manto. Esse ato de compaixão foi um ponto de virada significativo em sua vida, marcando o início de sua nova jornada espiritual. A partir desse encontro, Francisco começou a ver a presença de Deus em todas as criaturas, especialmente nos mais necessitados. Com o tempo, Francisco dedicou-se cada vez mais à vida religiosa. Durante uma experiência espiritual profunda, enquanto rezava na igreja de São Damião, Francisco ouviu a voz de Cristo que lhe pediu para reconstruir a igreja em ruínas. Determinado a cumprir essa missão, ele vendeu tecidos caros da loja de seu pai e usou o dinheiro para ajudar na reconstrução da igreja. O pai de Francisco ficou furioso com a venda dos bens da família, resultando em um confronto que culminou na renúncia de Francisco a todos os seus bens e direitos familiares. Em um ato simbólico, Francisco entregou suas roupas e dinheiro ao pai nu, diante do bispo Guido de Assis e da multidão,
declarou que a partir daquele momento, teria apenas Deus como Pai. Impressionado com a devoção de Francisco, o bispo decidiu protegê-lo pelo resto de sua vida. Após esse apoio, Francisco dedicou-se totalmente à pobreza e ao serviço aos pobres, percebendo que essa era sua verdadeira missão. Foi então que ele fundou a Ordem dos Frades Menores, mais tarde conhecida como Ordem Franciscana, uma comunidade religiosa que promovia uma vida de simplicidade, humildade e serviço ao próximo. Francisco escolheu a Porciúncula, uma pequena capela dedicada à Virgem Maria, localizada em Santa Maria degli Angeli, perto de Assis, como centro espiritual da nova ordem. Foi nesse local sagrado que ele reuniu seus primeiros seguidores e estabeleceu a base para a vida em comum, centrada na oração, na reflexão e no serviço aos pobres. Francisco e seus companheiros adotaram um estilo de vida simples, vivendo em pobreza e se dedicando ao trabalho com os necessitados e à pregação do Evangelho. Com essa mensagem de humildade e caridade, a Ordem dos Frades Menores cresceu rapidamente, atraindo seguidores de toda a Itália e, posteriormente, de outras regiões da Europa. São Francisco desempenhou um papel essencial na vida de Santa Clara de Assis, uma das suas seguidoras mais dedicadas. Clara, uma jovem nobre de Assis, foi profundamente inspirada pelos ideais de Francisco. Decidida a seguir o mesmo caminho de pobreza e simplicidade, ela fundou a Ordem das Clarissas, o ramo feminino da Ordem Franciscana, que se dedicava à vida de clausura e oração. Santa Clara tornou-se uma figura central na expansão dos ideais franciscanos, mantendo uma amizade e correspondência profunda com Francisco. Juntos, promoveram uma vida de renúncia às riquezas materiais e de dedicação ao serviço aos pobres. A colaboração entre Francisco e Clara não só fortaleceu suas respectivas jornadas espirituais, mas também ampliou significativamente o alcance da missão franciscana no mundo cristão, tornando-se exemplos vivos de devoção a Deus e ao próximo. Francisco é amplamente reconhecido por sua profunda conexão com a natureza e respeito por todas as criaturas. Ele chamava os animais de irmãos e irmãs, vendo neles a bondade da criação de Deus. Um dos episódios mais conhecidos é o Sermão aos Pássaros. Enquanto caminhava com seus companheiros, Francisco começou a pregar para um grupo de pássaros que estavam reunidos em uma árvore. Ele os aconselhou a agradecer ao Criador pela vida boa que tinham recebido e pela proteção divina. Segundo a história, os pássaros escutaram atentamente e só partiram quando ele terminou de falar. Este episódio ilustra a visão de Francisco sobre a presença de Deus em todas as criaturas e seu profundo respeito pela criação divina. Além de suas interações com a natureza, Francisco é lembrado por seus milagres que contribuíram para sua fama como santo e atraíram muitos seguidores. Nos últimos anos de sua vida, Francisco enfrentou desafios dentro da própria ordem que fundou. Alguns membros começaram a se desviar dos ideais originais, buscando privilégios e relaxando as regras de pobreza. Isso causou grande decepção em Francisco, que precisou aceitar mudanças na ordem após a intervenção do Papa Inocêncio III. Mesmo assim, ele continuou a ser uma figura espiritual, dedicando-se ao exemplo de humildade e simplicidade até o fim de sua vida. Francisco também teve que lidar com uma série de questões de saúde crescentes, que limitaram sua capacidade de viajar e pregar, mas ele permaneceu firme em seu compromisso com a vida simples e a devoção a Deus. Antes de 1224, ele e seus seguidores se retiraram para o eremo Lecele, perto de Cortona, um local associado ao desenvolvimento da ordem franciscana. Além disso, Francisco passou 40 dias em jejum e oração na Isola Maggiore, no Lago Trasimeno. Esses momentos de retiro foram fundamentais para sua busca espiritual e reflexão. Em 1224, em busca de maior contemplação e proximidade com Deus, São Francisco retirou-se para o Monte Laverna, na região da Toscana, onde recebeu os estigmas, as marcas da crucificação de Cristo.
esse evento reforçou ainda mais seu compromisso com a fé e a vida de humildade e serviço. A Basílica de Laverna foi construída para marcar esse acontecimento extraordinário e se tornou um importante local de peregrinação. Nos últimos anos de sua vida, Francisco enfrentou condições de saúde cada vez mais graves, o que o levou a passar mais tempo em retiro e oração na Porciúncula. Em 3 de outubro de 1226, ele faleceu nessa mesma capela, que já era central em sua vida e na história da ordem. Após sua morte, a Porciúncula ganhou ainda mais importância, o que levou à construção da Basílica de Santa Maria degli Angeli no século XVI, para proteger a capela e acomodar o crescente número de peregrinos. E embora a Porciúncula esteja em Santa Maria degli Angeli, sua proximidade com Assis fez de ambas as cidades centros de peregrinação para devotos de São Francisco. Os restos mortais de São Francisco foram sepultados na Basílica de São Francisco de Assis, em Assis. Seu túmulo, localizado na cripta da Basílica, é um local de grande importância para os franciscanos e peregrinos. São Francisco de Assis foi canonizado em 16 de julho de 1228, apenas 2 anos após sua morte, pelo Papa Gregório IX. A cerimônia de canonização ocorreu em Assis, sua cidade natal, onde Francisco passou grande parte de sua vida dedicada à espiritualidade e ao serviço aos pobres. Sua santidade foi reconhecida de forma tão evidente que ele não precisou passar pelo processo de beatificação, sendo diretamente canonizado. Essa rápida canonização destaca o impacto profundo que Francisco teve na Igreja e nas comunidades cristãs de sua época, influenciando profundamente a prática religiosa com seus ideais de pobreza, simplicidade e devoção. A vida e os milagres de São Francisco de Assis continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo. Sua trajetória é um exemplo marcante de transformação pessoal, dedicação espiritual e amor incondicional pela criação de Deus. Seu legado de humildade, simplicidade e compromisso com a paz e o serviço aos outros é um modelo para muitos que seguem seus princípios de viver com simplicidade e ajudar os necessitados. As histórias e milagres de São Francisco revelam a profundidade de sua missão e o impacto que teve tanto dentro quanto fora da Igreja. Sua fé inabalável e seu amor pelo próximo e pela criação continuam a tocar corações e inspirar novas gerações. São Francisco de Assis é um testemunho vivo de como a transformação pessoal e a dedicação espiritual podem deixar uma marca duradoura. Seu exemplo de humildade e serviço permanece uma fonte constante de inspiração para todos que buscam uma vida de simplicidade e compaixão. Se você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo de sua devoção ou algum tema relacionado à espiritualidade que você tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante para nós, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar. Gratidão por assistir. Que a luz e o exemplo de São Francisco de Assis inspirem e tragam paz para a sua vida.